Glória a Deus. Eu louvo a Deus por cada vida que aqui está, né, as vidas que se dispuseram, né, estar na casa do Senhor, adorando e exaltando ao Criador. E pode ter certeza que você está no melhor lugar, é na casa do Senhor, né, para adorá-lo. Porque Deus tem um compromisso com nossas vidas, mas nós temos que ter esse compromisso com Deus também. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração no dia de hoje. Eu quero estar compartilhando aquilo que o Senhor ele vem trazendo para mim hoje. Quero compartilhar com os irmãos. É 2 Coríntios, no capítulo de número 12. 2 Coríntios, no capítulo de número 12. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo de número 12. Eu quero estar lendo até o versículo 10, que vem falando sobre a visão celestial, o espinho na carne. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o Espírito, o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Deixa eu voltar aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento, por gentileza. Eu quero somar com a oração da nossa irmã diaconisa Elizabeth. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eu quero te louvar, Senhor Deus, em todas as coisas. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor, meu Deus, concedeu para ouvir, Senhor, para ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. Eu quero te louvar por via disso. Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. A tua palavra foi lida, Senhor, mas a partir de agora, Senhor, é a revelação do teu Espírito. Eu tenho certeza, Pai, que as vidas que aqui estão, meu Deus, todos nós, ó Pai, precisamos de ouvir a tua voz. Ouvir, Senhor, a tua direção para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor há de falar conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, que eu, Senhor, meu Deus, não atrapalhe a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, conforme, aleluia, Pai, a tua vontade, que eu venha falar conforme a tua vontade e não a minha. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos e te agradeço para a glória de Deus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Aleluia, ao Senhor Deus, ao Espírito Santo, a palavra de Deus. Irmãos, nós vemos nessa palavra aqui, nós vemos nessa passagem, um texto que Paulo, ele vem usando aqui, vem falando sobre o espinho na carne. Todos nós já sabemos sobre essa passagem, e ninguém sabe, Paulo não disse o que era esse espinho na carne.
Paulo somente disse que era um mensageiro de Satanás, a qual esbofeteava ele aonde que ele ia. Então, nós não sabemos, a Bíblia não relata. Uns falam que é uma enfermidade, né? Uns falam, né, várias coisas que ele tinha, mas ele mesmo não deixou claro o que era. Mas nós sabemos aqui pela palavra que ele deixou encoberto, mas ele tinha algo que incomodava ele. Paulo, ele fala, olha, eu orei 3 vezes ao Senhor para que ele tirasse de mim esse espinho na carne. Então nós vemos ali Paulo abrindo o coração, mas ele falou, olha, eu conheço um homem. Nisso ele estava usando de segunda pessoa, falando, eu conheço, mas era ele mesmo. Ele mesmo que subiu ao céu, que foi ali arrebatado ao 3º céu, ele foi até no paraíso. Então nós vemos aqui que Paulo disse, olha, mas tudo isso, esse espinho na carne veio porque para que não me exaltasse. Então nós sabemos aqui que Paulo, ele foi explanando a palavra de Deus, né, mostrando ali uma carta que foi designada aos Coríntios, mas nós vemos aqui também no contexto que Paulo, ele estava defendendo o seu apostolado. Paulo, se você acompanhar no capítulo 11 e no capítulo 12 aqui, no versículo onde nós paramos no 10, mas no 11, ele começa a falar sobre as pessoas que não valorizavam ele, que ninguém indicava ele, que ele começa a falar, eu não sou menor que os excelentes apóstolos. Em outras versões vem falando dos superapóstolos, que eram Pedro, Tiago, João, enfim, os que andaram, caminharam com o Senhor. Então Paulo estava defendendo, olha, eu não sou diferente deles. O meu apostolado foi marcado ali por sinais, prodígios e maravilha no meio de vocês. Mas vocês não me recomendam, vocês, né, não me consideram. Então, Paulo vem falando aqui, né, sobre essa passagem, né, que tanto machucou ele. A gente não sabe o que é, mas podemos aqui imaginar que Paulo estava ali passando por este momento, este conflito interno na sua vida, no seu ministério. Então estava chocando, porque triste é, irmãos, um desprezo. Triste é quando a pessoa, alguém o desprezam. E nós vemos pela palavra de Deus aqui que Paulo estava passando por isso. Paulo estava passando por esse momento tão difícil na vida dele. Irmãos, eu não sei como você chegou aqui, aleluia, mas o Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar naquilo que você fala assim, é minha fraqueza. Aqui Paulo, ele fala muito bem aqui, e eu quero intitular essa pregação como o poder na fraqueza, tá? O poder na fraqueza. Você pode falar comigo? O poder na fraqueza. Aqui Paulo vem falando a fraqueza, e na fraqueza aqui, no original, ela tem 3 significados. O primeiro, Paulo aqui fala, né, essa palavra fraqueza que Paulo usou significa a fraqueza, falta de força física. Segundo, deficiência natural do corpo. Talvez uma deficiência, uma cegueira ou alguma coisa assim, né? Tem pessoas, depois eu vou entrar mais a fundo. E o terceiro, falta de capacidade requerida. O que significa isso? Uma pessoa que não é capacitada. Uma pessoa que tem um cargo, porém, ela não é capacitada, ela não sabe fazer. Então, Paulo fala deste poder na fraqueza. Eu me lembro, sabe de quem, irmãos? Eu me lembro de Moisés. Porque nós vemos que o Senhor chama aquela pessoa que não é, aquela pessoa que não pode, que não sabe, para liderar, para ser um libertador, porque quando isso acontece, porque todo mundo vai ver, ele não era capaz, mas o Senhor Deus o capacitou para fazer tal, aleluia, tal ato, tal feito. Nós vemos Moisés, que quando Moisés ali, Deus falou com ele ali no meio da sarça, né, a sarça pegando fogo, ele foi chegando porque admirou. Depois que falou com ele, Moisés falou, olha, o próprio Deus falando com ele, você vai ser o que vai libertar meu povo, porque eu ouvi as orações do meu povo, e o seu clamor chegou até mim. E depois, o que Moisés fez? Senhor, eu
mas eu não sei nem falar. Qual que era a dificuldade aqui de Moisés? Ele era gago. Ele não conseguia falar. Mas quem mandou foi Deus que mandou. Então, é uma deficiência natural. É uma pessoa que talvez não sabe expressar bem, Diaconisa Elizabeth, não sabe falar muito bem, como eu também não sei, mas o que Deus espera de nós? Que nós não paramos por alguma coisa que nós encontramos por deficiente. Porque Deus vai nos usar e vai nos abençoar, irmão Ney, do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Então nós vemos aqui que Deus fala para Moisés, e Moisés fala, Senhor, mas eu não sei falar. E quando perguntar quem que mandou, quem que é o Deus, aí Deus fala para ele, fala que eu sou, enviou até eles. Aleluia. Aleluia. Pode ter certeza, irmãos, que Deus, o Senhor, aleluia, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele quer trabalhar no nosso coração. É fraquezas. Mas a fraqueza aqui, como eu disse aqui, tem esses 3 significados que vem falando sobre nós. A falta, né, de capacidade, o exemplo de uma pessoa que não consegue agir, né, devido o cargo que ocupa. Por exemplo, contrata alguém para ajudar, por exemplo, numa livraria, mas a pessoa não sabe fazer nada, não consegue fazer aquilo. Mas o que acontece? É falta de capacidade requerida. Mas a pessoa olha para ela mesma e fala, eu não consigo, mas eu não vou desistir. Quantas pessoas param, irmãos, desistem por causa que acham que não é capaz. Talvez não é mesmo, mas o Senhor quer exaltar aqui pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer te colocar em lugares altos, mas para isso você tem que falar sim para Deus. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu me lembro de Isaías, no capítulo 6, quando o Senhor, Ele vê o céu aberto, Ele vê os querubins voando, né, 6 asas, né, 2 cobriam o rosto, 2 voavam, enfim, ali Isaías vendo tudo aquilo lá, e Deus fala, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E Isaías fala, Senhor, eu habito num povo de impuros lábios, minha boca também é suja, eu falo palavras que não devo falar. De repente, o próprio Deus manda um anjo ali com a tenaz e toca a sua boca, ali Deus ali purifica os lábios ali de Isaías, e assim ele começa a falar, aleluia. Eu quero dizer para a tua vida que sozinho nós não conseguimos, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Você pode perceber que a incapacidade é nossa. Quando Paulo fala de fraqueza, ele não está falando de pecado. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque tem muitos que falam assim, eu caí porque eu sou fraco, é uma fraqueza minha, eu caí, eu fiz aquilo porque é fraqueza. A Bíblia mostra que o pecado, ele separa nós de Deus. O que Isaías fala? A Bíblia diz assim que as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem separação de nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Para que, quando nós falarmos a Ele, Ele não vai ouvir por causa do quê? Dos nossos pecados e as nossas iniquidades. A fraqueza, aleluia, uma desculpa para o pecado, mas o pecado nunca é vitamina para nós, irmãos. O pecado não é vitamina para o nosso corpo, para a nossa vida. E isso destrói o ser humano, afasta nós de Deus, e pode ter certeza, como a Bíblia fala, se nós fazer, né, e caminhar conforme a nossa vontade da carne. A vontade, qual que é a vontade da carne? É a prostituição, impureza, e ali fala em Gálatas capítulo 5, muitas coisas que separam nós do Senhor. Ei, viver separado de Deus não tem como. Tudo vai mal. Pode, mas está indo bem. Quantas pessoas vai bem? Quantas pessoas que não servem o Senhor, está caminhando a passos largos? Sim, mas o final deles é condenação e destruição.
Nós não podemos conformar com isso. Nós temos que assumir a nossa vida com Cristo e falar: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso, caminhar em passos largos, ali de mão dada com o diabo. A partir de hoje eu quero tomar uma posição com o Senhor e fazer a tua vontade. É isso que Deus quer para a nossa vida. Deus, Ele falou assim em Lucas capítulo 19, versículo 10. Aleluia, que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar, aleluia, mas nós temos que deixar ser achado por Deus. Aleluia, muitos estão escondendo do Senhor, muitos estão correndo de Deus. Aleluia, mas eu quero dizer para a tua vida de qualquer jeito. Aleluia, se Deus te chamou, Deus vai te encontrar. Aleluia, mas pode ter certeza absoluta. Talvez, como diz um ditado popular, se não for pelo amor, vai pela dor. Mas de qualquer jeito o Senhor está te chamando. Melhor ir pelo amor. Melhor buscar a Deus pelo amor, porque Ele é amor, mas é justiça também. Irmãos, a mão de Deus, quando pesa, dói. Não é verdade? Irmãos, misericórdia. Uma coisa é lutar contra o homem. Outra coisa é lutar contra o diabo. Aleluia, mas outra coisa é lutar contra Deus. Né? Qual mão que nós estamos indo? Porque Deus e o diabo, eles andam em mãos diferentes. Se nós caminharmos com Deus, nós vamos chocar com o diabo, mas o maior que está conosco do nosso lado. Mas se nós fazermos a vontade do mundo, a vontade da nossa carne, agradar os desejos nossos, nós vamos chocar contra Deus. Irmãos, só que contra Deus ninguém pode. Ninguém pode contra o Senhor, porque Ele é Deus. Ele é que pode tudo, irmãos. A Bíblia fala em Isaías 43, 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas o Senhor está cobrando algo da parte dEle para você. Você tem um chamado, você é escolhido, mas você tem escondido do Senhor. E Deus está te chamando para um encontro com Ele. Não para destruir, mas para, aleluia, te abençoar. Aleluia, um encontro pessoal contigo, porque Ele te ama. Qual que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é sempre o hoje. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. Que dia que é? É hoje. Hoje que Deus preparou para nós, irmão Eduardo. É hoje que nós estamos aqui. O amanhã pertence ao Senhor. Então, a fraqueza aqui que Paulo estava falando, não é o pecado. Eu me lembro, irmãos, o pecado é muito sério. O pecado, a Bíblia vem relatando sobre o pecado, o pecador. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado faz o seguinte: quando nós não pagamos na entrada, nós pagamos na saída. Sabia disso? Jesus perdoa pecados? Perdoa pecados. Arrependeu de todo o teu coração, o Senhor está de braços abertos. Mas tem uma consequência dele. Tem uma consequência. Davi, lembra de Davi? Davi, quem que era Davi? Foi falado aqui, né? Nossa irmã Elizabeth leu. Davi, que escolhido do Senhor, que louvava a Deus e chamava a atenção do Senhor. Davi é aquele que Deus escolheu atrás ali das ovelhas, do seu pai, que cuidava. Ninguém via, mas Deus via ele. Deus o chamou ali, o Espírito Santo de Deus já apoderou dele, e assim seguia. Ele lutou com o gigante Golias. Todo mundo conhece a passagem. Mas um certo dia, no tempo que eram os reis para estar na guerra, Davi estava na casa dele, no palácio. Ele andava ali lá em cima, né? Andava, né, passeando. De repente ele olha uma mulher tomando banho na sua casa, com a janela aberta, e ali chamou a atenção de Davi. E essa mulher chama Betseba, mandou chamar. Ela era uma mulher casada, uma mulher que o seu marido estava na guerra, lutando para Israel, né? Estava servindo Israel, estava servindo o rei Davi, e ela mandou chamar, ela foi até no palácio e acabou se deitando,
e entrou o pecado. A mulher engravidou. O que aconteceu? Mandou chamar o marido, para que o marido viesse, e armou todas as coisas. Ele falou, bom, ele vai vir, vai para a casa dele, a guerra está lá, mas ele vai vir para casa, ele vai se deitar com a mulher dele, e ela já está grávida, e depois quando nascer, vai achar que é dele, vai achar que é de Urias. Ele é o marido, mas ali estava uma trama diabólica por trás disso. Irmãos, todas as coisas que é feito trama, as coisas erradas, não prospera. Não prospera, não adianta, não vai bem, não tem sucesso, todas as coisas dão errada, não adianta, não tem prosperidade, não tem coisas, aleluia, que vai nos beneficiar, vai dar tudo errado na nossa vida. Davi aconteceu, ele projetou, mas o Urias era tão sincero, amava tanto Davi, amava tanto Israel, que ele não foi na casa, ele ficou lá deitado ali no pátio, ficou lá, se embriagaram. Davi, vai para a tua casa agora, toma um banho, vai lá, né, namora com tua esposa, e assim, não, ele falou, eu ir para minha casa, sabendo que eu vou ficar tranquilo, e o exército está lá sofrendo, está lá no campo de batalha, eu não vou. Ficou ali, irmãos, esse projeto não deu certo. Sabe o que Davi fez? Davi ali escreveu uma carta para Joabe. Joabe era o capitão do exército, mandou entregar, olha, a própria carta foi entregue nas mãos de Urias, e falou assim, entregue para Joabe. Quando Joabe leu a carta, estava escrito assim, coloca Urias na frente da batalha para que ele morra. O próprio rei fez isso, irmãos. Uma trama, ele estava armando tudo, mas o Senhor sabia de todas as coisas. Deus estava olhando, Deus estava olhando. Deus nunca pega uma pessoa e chacoalha e fala assim, para com isso, não faz isso, não. Porque se for conduzido por sua vontade, a Bíblia fala que o homem ali faz planos, faz desejos, tem os desejos e planos. O caminho do homem parece até ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Ele achou que ia dar certo, ele vai morrer, né, e vai dar tudo certo esse plano. Joabe olhou e colocou ele na frente da batalha, onde que os valentes vinham. E, como diz, dito e feito, Urias morreu na frente da batalha. Por causa de uma sabotagem, por causa de um plano maquiavélico. O diabo ali, por causa do pecado, ele deixou o diabo influenciar as suas decisões. Ei, as nossas decisões com Deus pode até passar por lutas, mas tudo vai dar certo. As coisas do outro lado, pode armar, pode fazer o que for, mas não dá certo nada. Decida caminhar com Deus. Decida ter planos de Deus para a tua vida. Decida, aleluia, caminhar com o Senhor. Amós, no capítulo 3, versículo 3, fala assim, andarão dois juntos, se não tiverem de acordo. Caminhe com o Senhor, porque com Ele vale a pena, irmãos. Com Ele vale a pena. Tem lutas? Tem. O caminho é estreito, aleluia, mas o Senhor fortalece nós em todas as coisas. Ele está contigo, você não perde. Aleluia, Ele está com você e você não perde. A resposta veio, Urias foi morto. Mandou mensageiro. Isso pode ter alegrado o coração de Davi, por um momento. Só que Deus estava olhando. A fraqueza, o pecado, é a fraqueza, como muitos falam, isso afunda a pessoa. Só que quando nós temos chamado como vocês, chamado escolhidos, o Senhor está conosco. E Ele sonda e vê todas as coisas. Quem entra ali? Depois desse plano, o profeta Natan entra. Ele chega e começa a falar assim, Davi, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, vacas, muitos animais. Ele era rico. E o pobre só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha deitava no seu braço.
era o xodó da família inteira. Então, ali veio um viajante, chegou um viajante de noite, e em vez do homem rico pegar uma dos seus animais e preparar uma janta para o viajante, esse homem rico não fez isso. Ele tomou a única ovelhinha que tinha a família, foi e matou e deu para o viajante. Na hora, Davi, quando ele ouviu isso com o profeta Natã, ele falou, Davi se ira, a Bíblia fala, Davi se irou, se levantou e disse assim, é digno de morte esse homem que fez isso. O profeta Natã olha para ele, este homem é você, Davi. Eu te dei o trono, te coloquei no trono. Eu te dei o reino. Eu te tirei de trás das ovelhas do teu pai. Aleluia. Irmãos, Davi tinha, com as concubinas, ele tinha 19. Tá? Deu filhos, deu mulheres, mas ele tomou a única que o outro tinha e era fiel. O que aconteceu? A consequência, onde que eu parei? Teve consequência na vida de Davi. Sabe o que aconteceu? Falou, por causa disso, por causa do teu pecado, essa criança vai morrer. O teu filho vai morrer. Segundo, não vai faltar espada. A espada não vai apartar da tua casa. E o que você fez em oculto, todo mundo vai ver Israel tudo. E o teu próximo vai deitar com as tuas mulheres perante o sol. Todo mundo vai ver. Irmão, sabe o que aconteceu? Olha a tragédia, a consequência do pecado. A consequência de fazer a vontade própria. Absalão perseguiu Davi. O próprio pai, Absalão, é filho de Davi. Perseguiu, depois voltou, armou, colocou até Davi para correr. Pensa nisso. Ali começou a luta na casa. Um irmão estrupou a própria irmã, os filhos de Davi. Outro tinha muitos filhos. Aminon estrupou Tamar. O que aconteceu? Passou um pouquinho de tempo. Absalão foi lá e matou o próprio irmão. Irmãos, estou falando de tudo isso que aconteceu. Olha que o pecado gera. Afastou e não é direcionado por Deus. A pessoa cai em muitas desgraças, irmãos. Muitas desgraças. E o que aconteceu mais para frente? Adonias, o filho, voltando lá atrás, o primeiro que aconteceu, o filho de Betseba, o primeiro, morreu. Depois eles tiveram outro, que foi Salomão. E a Bíblia vem relatando sobre, lá no final, quando Davi já estava velho, um outro filho chamado Adonias. Adonias. Sabe o que ele fez? Armou também uma situação para que ele fosse rei. Filho de outra esposa de Davi, chamado Ragite. Armou, não, rei vai ser eu. Pegou lá, pegou o capitão do exército, pegou um outro sacerdote, armou, fizeram ali uma trama, começaram a gritar, rei, né, salve o rei. Só que não era ele. Irmãos, a família estava dividida. Dividida. Sabe por quê? Por causa de algo que aconteceu lá atrás, a consequência. Como eu disse, se não pagar na entrada, paga na saída. Porque vale a pena obedecer ao Senhor, irmãos. Não pense que nós não estamos impunes, porque nós estamos dentro da igreja, ou nós decidimos servir o Senhor. Ei, nós temos que andar com o Senhor olhando para o alvo. Nós não podemos embaraçar com as coisas deste mundo, né? Ficar uma hora, como foi aqui ministrado, né, pela nossa irmã Selena, um pé na igreja e o outro no mundo, né? Um pé em 2 barcos, em cima do muro. Ei, aleluia, pode abrir os barcos e afundar. Se estiver em cima do muro, como até uma história que eu sempre contei, tinha um muro muito grande e tinha uma pessoa lá em cima. E de um lado, estava tudo quietinho. Só que estava quietinho é do lado do diabo. Irmão Orlando,
do lado do diabo estava quietinho o povo, só estava olhando para o homem que estava lá em cima. Aí do outro lado é o povo de Deus. Desce daí, rapaz, vem para cá, vem aqui, vem aqui. Aí do outro lado o povo do diabo estava assim, ó. Né? Só dando um sorrisinho, mas lá estava lá em cima. E o que aconteceu? Aquele homem falou, mas do lado de Deus está gritando, do lado do diabo está quietinho, o que está acontecendo? Aí ele perguntou, mas por que vocês estão quietos? Né? Por que vocês estão quietos e o outro povo de Deus está gritando para descer? Aí responderam para ele, sabe por quê? Porque esse diabo, esse muro aí já pertence para o diabo. Quem está em cima do muro já é dele. Então para que gritar? Vem para cá. Nós não podemos estar em cima do muro. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Uma hora servindo a Deus e outra hora servindo ao diabo. Uma hora servindo, aleluia, estando na igreja, a outra hora dançando forró. A outra hora fazendo ali, tocando música, pega o celular, tem um louvor, sabor de mel. Mas na outra tem a música do MC não sei o que lá. Ali vai intercalando. Ei, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Ou é ou não é. Ou é de Deus ou não é dele. Deus, ele fala na sua palavra, se me buscar, vai achar. Se porém me deixar, eu vos deixarei também. Deus fala em Samuel também. E aí, o que nós vamos querer para a nossa vida? Aleluia, eu aconselho você decidir hoje servir o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porque chegará um dia que soará a trombeta de Deus. Chegará um dia que, neste mundo aqui, que vai ser tudo a mesma coisa. Vai ter casamento, vai ter festa, vai ter o dia normal, as crianças vão na escola, as mulheres vão para o trabalho e também trabalham na casa, os homens trabalhando. Mas chegará um dia que tudo vai ser corriqueiro, a mesma coisa. Mas chegará um dia que algo vai acontecer diferente, a trombeta vai soar. Aleluia, aqueles que estão com Cristo, adorando a Ele, exaltando de todo o coração. A Bíblia fala que será num piscar de olho. O seu corpo, que é corruptível, vai transformar, aleluia, num corpo incorruptível. Ele vai subir para o céu, vai encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia, e lá vai ter as bodas do Cordeiro. Mas é para aqueles que é lavado e remido no Cordeiro. Ei, em nome de Jesus. Aleluia, tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. Então, irmãos, o tempo é hoje. Depois de tudo isso, essa trama de Adonias, Adonias armou, só que não teve como. Já era a vontade de Deus que Salomão reinasse. Só que quando Salomão reinou, até o próprio irmão ele matou, porque aqueles que armaram não teve sucesso. Não tiveram sucesso. Então, o pecado nos atrapalha na caminhada com o Senhor. Mas eu quero dizer também que a Bíblia fala assim, no capítulo 6, e o versículo 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas também em Romanos capítulo 3, vem relatando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Tem jeito? Tem sim. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Mas pecadores arrependidos. Essa fraqueza que Paulo está falando aqui, aquela fraqueza que muitas das vezes, Paulo estava tendo uma crise ali, irmão Orlando. Eles não estavam acreditando em Paulo, estavam desprezando Paulo, estavam ali, né, vivendo uma desconfiança, né, não ali tirando, né, o seu valor. Irmãos, é isso que nós muitas das vezes sofremos também. Quantas pessoas tiram o nosso valor? Jesus, ele cura o leproso. Na mesma hora é purificado. Jesus, ele faz uma obra tão linda na nossa vida, irmãos. Sabe que nós passamos igual Paulo, espinho na carne?
que muitas das vezes nós somos purificados da lepra, mas as pessoas ainda hoje nos enxergam leproso. Lembra do pecado lá atrás. Jesus curou, Jesus, né, limpou, purificou, mas passa 10, 20 anos e a pessoa vai falar, mas quem é aquele lá? Ah, aquele lá que caiu lá. Mas isso faz 10 anos, Jesus já perdoou, tem consequência? Tem, mas ele está firme com o Senhor. Mas as pessoas falam do pecado. Tem um homem chamado Jimmy, se eu não me engano, Swartz, eu não sei falar, é porque ele é americano. Ele é, irmãos, um homem faleceu, tinha uma unção tremenda. O que aconteceu com ele? Ele não vigiou, caiu em pecado com a sua secretária. Caiu em pecado. Irmão, sabe o que aconteceu? Passou até na televisão. Depois, irmã Diaconisa, ele pedindo perdão para a igreja tudo. Se os irmãos não viram, procure isso na internet que tem. Está a tradução embaixo. Ele pediu perdão em rede de televisão. Chorando, pediu perdão. Ele foi perdoado por Deus? Sim, ele arrependeu. Mas, você acredita que até hoje, as pessoas lembram dele, o filho dele prega. Quem que é o filho? Pregador. Olha como Deus usa, mas de quem que ele é filho? Ele é filho do pastor Jimmy, aquele que caiu. A pessoa sempre vê a pessoa leprosa ainda. Você acredita nisso? Pode ter certeza que muitos vão apontar o dedo para você. Mas eu quero dizer para a tua vida, que o Senhor, Ele que perdoa pecados. Quando nós arrependemos, caminhamos com Ele, não importa mais o que os outros vão falar. O importante é o que o Senhor aprova na tua vida e Ele que pensa e fala de você. Quem que é fulano? Né, os outros falam. Aquele lá que fez isso, fez aquilo. O mundo fala isso. A fraqueza, muitas das vezes, acontece, irmãos. Eu sempre falo para Deus, Senhor, vamos dizer assim, uma fraqueza, porque o orgulho, a pessoa orgulhosa, soberba, isso afasta de Deus. A Bíblia fala assim que Deus, Ele resiste o soberbo. Sabe o que é resistir? Não quero você perto. O próprio Deus resiste, não quero. O soberbo não quero perto. Por quê? Soberbo e orgulho, na mesma hora lembro de Satanás. Porque o orgulho e a soberba que fez Satanás cair. A inveja. E Deus ali resiste ao soberbo, mas a humilde, que Deus faz? Vem aqui, filho. Né? Deus ama o humilde. O diabo, ele exalta para depois abater. O diabo faz isso. Já viu aí pessoas que eles dão tudo? Tem pessoas que fazem pacto com o diabo e vai dando dinheiro, vai dando fama. Tem pessoas que é assim. Mas a hora de pagar a conta, aí a coisa é feia. Mas o que Deus faz? Deus abate para depois exaltar. Aleluia. Deus prova, né? Ele prova para depois ser aprovado. Está difícil, está doendo, mas continua firme, porque tem uma aprovação para você. Aleluia. Eu profetizo aí na tua vida as portas se abrindo para você. Aleluia. Deus fortalecendo aí a tua vida sentimental. Deus visitando o teu casamento, Deus visitando, aleluia, a pessoa que você ama, mas vale a pena você servir. Tem pessoas que não pagam o preço, irmãos, não pagam um preço para buscar a Deus por uma pessoa que tanto ama. É um preço, mas lá na frente tem um resultado. Não é assim os irmãos que passaram por isso e até passam? Vale a pena, irmãos, porque Deus lá na frente, Ele vai te entregar. Filho, filha, você pagou um preço, não foi fácil, mas você não abriu mão de mim. Você não abriu mão de mim. Depois tem um troféu, tem a recompensa para a tua vida. Mas fique firme na tua caminhada, irmão. Fique firme, não abra mão daquilo que Deus, né, colocou nas tuas mãos, que você, né, confiou em Deus. Nós que jogamos fora tudo isso. Nós jogamos fora. Mas vale a pena nós servirmos ao Senhor. Então a fraqueza, que não é
que Paulo fala não é o pecado, porque pecado não é vitamina para o corpo. Ela destrói. Então, está falando aqui sobre uma carência. Paulo está falando sobre pessoas que foram escolhidas, mas que muitas das vezes fala, Deus, eu não consigo, eu não sei fazer. Irmãos, eu me encontro, muitas das vezes assim, falando para Deus, Deus, eu não consigo, eu não sei lidar, cuidar de um povo. Mas é o que eu falo para Deus, Senhor, mas eis-me aqui, e eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ser capacitado pelo Senhor. Se eu falar que eu sei, eu sou mentiroso, eu não sei. Eu não consigo, eu não posso. Mas eu quero continuar a fazer. Eu quero continuar aprendendo com o Senhor, aprendendo com os irmãos. Porque Deus, até um ditado que fala, né, que Deus não capacita os escolhidos, é isso mesmo? Como que é? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. E nós somos escolhidos, por isso não abra mão. Tem pessoas que, mas eu não sei louvar, e deixa de fazer algo para Deus. Esses dias eu fui fazer uma visita numa igreja que eles mandaram carta para nós. Eu vi lá um amor de um ministério de louvor. E quando fala de música, não é exaltando nem falando que eu sei, mas um pouquinho da música eu sei. Eu vivi da música. Eu era músico de baile. Eu sei como que funciona. Eu sei como a pessoa está afinada ou não, se o instrumento está desafinado ou está afinado. Eu sei. E nós sabemos, né, presbítero Josué? E eu vi, na igreja que eu fui, um ministério de louvor simples. Irmãos, simples. A hora que começou a louvar, ele estava desafinado, a menina que estava tocando violão, ela começando e não tinha a percepção que ele estava fora e continuou. Tipo assim, ele lá em Chavantes e ela lá em Ourinhos. Mas o que eu admirei foi o quê? A unção de Deus. A unção de Deus ali, os irmãos sentindo, não tinha como, irmã Selena. Não sentia a presença de Deus. Quando eles começaram a louvar, ele louvou e fechou o olho e começou a adorar Deus, a menina no violão, a esposa desse irmão, né, ministrando assim, irmãos, pegou fogo na igreja. Pegou fogo na igreja. Mas por quê? Porque ele falou, Senhor, eu não posso, mas o Senhor vai me ensinar. O Senhor vai me capacitar, irmãos. Nunca fale não para Deus. Nunca fale não para Deus. Se nós falarmos não, se nós corrermos do nosso chamado, irmãos, meu Deus, não corra do teu chamado. Aleluia. Eu louvo a Deus pelos irmãos, né, que nos ajuda, que faz a obra. Você que está vindo, você, independente, irmãos, que você acha que é fraqueza, que você fala que eu não consigo. Tem pessoas, irmãos, cegas. Aqui, a fraqueza também, uma das que eu falei, é a debilidade, a deficiência física. Tem pessoa cega que é pastor, casou com uma mulher cega que é pastora. Eles têm uma rádio web, e eu assisto eles. Irmãos, nunca vi coisa igual. Parece que eles enxergam. Ele toca violão, louva, a esposa louva, tem uma voz linda. E você olha assim, não tem a bola do olho assim, né? Não, é virado, irmãos, branca, tudo branco. Você vê assim, olhando assim, mas quando abre a boca para falar, parece que está lendo a Bíblia, parece que está enxergando a gente do outro lado, e fala, irmãos, mas uma unção tremenda. O casal cego tem uma rádio web, e que coisa linda que faz. Tem pessoas que ajudam, claro, tem pessoas que tem que, Deus prepara pessoas para ajudar, mas eles falaram sim para Deus. Essa fraqueza, essa deficiência aí, o Senhor ali supriu essa deficiência deles. Quem conhece o cantor Cleiton lá? Não sei, Cleiton Queiroz, né? Irmãos, ele é cego, né? Tem um olhinho assim,
toca violão, teclado, bateria, contrabaixo, toca tudo. E cego. Cego. Mas abriu a boca, a unção de Deus vai. E muitas das vezes a gente tem saúde, tem força, tem, né? E muitas das vezes fala, eu não quero não. Ah, não quero não. Ei, a nossa força, tudo o nosso ser tem que glorificar o Senhor. A Bíblia fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Em tudo nós temos que amar o Senhor. Vale a pena, tudo que nós fazemos para Deus, nada é em vão. Talvez nós encaixamos, eu encaixo ali nessa palavra. Talvez eu não encaixo, talvez na deficiência de física, talvez um cego, ou surdo, ou mudo, ou, né? Mas eu encaixo muitas das vezes naquilo que eu não tenho capacidade para fazer. Senhor, eu não sei fazer, eu não consigo. Ser pastor, eu não sei como faz, Senhor. Mas eu falo sim para o Senhor. Assim como todos nós temos que falar sim para Deus. Sim para Deus. Mas o que acontece é quando nós falamos sim, vem o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia fala assim, o meu poder. Sabe o que significa poder? No original, a palavra é dunamis, que significa, nós usamos essa palavra no português como dinamite, poder. Então, o poder de Deus vem na nossa fraqueza. E ele fala assim, Paulo, não se preocupe, porque a minha graça te basta. Irmãos, eu quero dizer para a tua vida, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Sozinhos, nós não conseguimos. Aquilo que é impossível para as nossas vidas, irmãos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos quando nós falamos assim, agora eu vou. Sozinho de nós mesmos a gente não vai. Mas nós precisamos do Senhor, a graça dele. O que significa graça? Favor imerecido. A graça do Senhor, que é o próprio Jesus, ele vem e toma a gente pelas mãos e caminha conosco. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas o Senhor quer te abençoar, quer te fortalecer na tua fraqueza. Talvez você, de todo o coração, fala, Deus, eu queria orar mais, mas eu não estou conseguindo. Eu queria buscar, mas o Senhor queria mais ir na igreja, mas eu não consigo. Mas se você permitir o Senhor te fortalecer, o Senhor te ajudar, a graça dele na tua vida, você vai conseguir todas as coisas. Você vai conseguir em nome de Jesus. Mas nunca tente sozinho, nunca vai sozinho. Deus, ele te ajuda. Deus, ele te fortalece. O Senhor, ele está aqui, irmãos, em nosso meio. E ele quer ajudar você. Se coloque em pé em nome de Jesus. O Senhor quer fortalecer a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus fiel. Josué, pega a guitarra, por gentileza. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor está aqui em nosso meio, irmãos. Ele quer nos ajudar. E o Paulo fala no último versículo. Aleluia. No último versículo ele diz assim. Deixa eu só abrir aqui. Aleluia. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo fala desse jeito. Nós precisamos, irmãos, nós temos que se apoiar nessa palavra. Deus, ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Aleluia. Fecha o teu olho.